Você ainda erra questões simples aí de língua portuguesa? Por exemplo, quando usar o onde e aonde, mal com L, mal com U, senão junto ou separado, porque junto, separado com acento? Se você ainda erra esse tipo de coisa, fica nesse vídeo de hoje, porque eu trago dicas com questões, é claro, para você não errar mais aí quando o assunto for questõezinhas do dia a dia de língua portuguesa. Então, bora lá para a questão. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E como eu disse no vídeo de hoje, eu vou te dar dicas incríveis com relação à língua portuguesa para você não passar mais sufoco quando o assunto for o uso do se não junto ou separado, por exemplo, tá? Onde e aonde, por que separado com acento. Vamos fazer tudo isso hoje com uma questão que caiu no concurso, é claro, porque português aqui é na prática, tá? Então, bora lá para a questão, eu quero saber se você vai acertar. E a questão vai falar o seguinte: está de acordo com a norma culta da língua portuguesa apenas o exposto em. Então, o que a gente pode perceber dessa questão, né? Quando você encontrar esse tipo de questão lá no seu concurso, você vai ler as alternativas e você já vai sacar, é claro, o que aquela questão quer de você. Na primeira, por exemplo, eu com certeza quero saber se esse porquê está certo ou errado, já vai pensando aí do outro lado. Na letra B, eu quero saber se esse não está correto ou não, de repente pode ser separado a escrita dele. Na letra C, por exemplo, eu quero saber se esse A está correto com relação à alternativa e o contexto que a alternativa traz para vocês. Na letra D, eu quero saber se esse mal aqui está correto. E na letra E, eu quero saber, por exemplo, se na verdade esse onde está certo ou não, tá? Então, eu espero que você já tenha aí pensado na sua resposta. Agora vamos analisar todas as alternativas e lembre-se de anotar aí todas as dicas que eu trago no vídeo de hoje, tá? Então vamos analisar a alternativa A. A alternativa A vai falar o seguinte: não sei o porquê dele estar triste hoje, tá? A primeira coisa que você deve lembrar é o seguinte: esse porquê aqui, na verdade, ele é um substantivo, tá? E por que eu digo que esse porquê é um substantivo? Porque existe a presença desse artigo aqui. O artigo, basicamente, acompanha um substantivo. Então, se eu tenho esse artigo o aqui, significa que eu transformo esse porquê, que normalmente é uma conjunção, em um substantivo. E quando isso acontecer, quando você encontrar, por exemplo, um o antes do porquê, ou até mesmo, vou colocar aqui, ó, por exemplo, se eu tenho assim, não sei um porquê, de repente, né? Nesse caso aqui, não vai ser numeral, tá? Vai ser um artigo indefinido. Esse porquê, ele acaba virando um substantivo. E, na verdade, quando esse porquê vira um substantivo, ele deve ser escrito daqui dessa forma, tá? Com acento. Então, nós não marcaríamos aí a alternativa A, porque, ó, esse porquê, ele virou um substantivo graças à presença desse artigo, então ele deve ser escrito aí com acento e junto, tá? Então, não marque essa, porque essa aqui não está correta. E agora, vamos analisar outra alternativa. Já vou entregar então para você a dica do onde e do aonde, tá? Olha só que interessante. Letra E, olha só. Eu posso saber onde você foi ontem à noite? Olha só, eu já fiz um vídeo aqui no canal com relação ao uso do onde e do aonde, tá aqui na descrição, com muitas dicas para vocês, é claro, e também com questões de concurso, mas olha só, já vou te dar uma dica aqui para você anotar. Quando a gente está usando aí o onde e o aonde, nós precisamos entender o uso da preposição. Porque olha só, se eu tenho um verbo, tá, que peça a preposição a, nós vamos colocar o aonde. Basicamente funciona da seguinte forma: se esse verbo indicar movimento, você vai precisar da preposição a, tá? Vamos analisar isso aqui. Eu posso saber aonde você foi ontem à noite? Olha só, né? Se a gente for pensar, quem vai a,
né? Se você for pensar o uso da preposição, quem vai para algum lugar. Na verdade, é o a. Então, esse verbo ir aqui, na verdade, ele tem a presença da preposição a, tá? E uma outra coisa interessante que a gente pode pensar é que ele indica movimento. Esse a que eu estou colocando é da preposição. Se eu tenho um verbo que pede a preposição a e também que indica movimento, então, na verdade, o que nós deveríamos colocar aqui é: eu posso saber aonde, tá? Você foi ontem à noite. E a dica que você vai anotar é: observe o verbo. Se o verbo pedir a preposição a, você sabe que é aonde. O segundo passo é pensar se aquele verbo indica movimento. Se indicar movimento, aí realmente você vai usar o aonde. Aproveite, se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês, tá? Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por todos os comentários, aos novos seguidores e aqueles seguidores que sempre deixam um comentário aqui, aqueles seguidores mais antigos, muito obrigado, tá? Eu fico muito feliz com a participação de vocês e se vocês gostam do meu trabalho, você pode até deixar aqui um valeu demais, tá? Aqui embaixo para contribuir com qualquer quantia aqui pro canal para ajudar o prof aqui a manter esse lugar de estudo que é o meu canal e o seu canal também, tá? Muito obrigado mesmo. Agora a gente vai analisar outras alternativas da questão. A galera tem dúvida aí com relação ao uso do mal com U ou mal com L, tá? Olha só que interessante. Os atletas jogaram muito mal a partida. Bom, o que você precisa lembrar para não errar o uso do mal com L ou do mal com U é o seguinte: eu vou fazer um desenho aqui e você vai aplicar isso que eu vou escrever dentro da alternativa. Quando eu tenho assim, ó, mal com U, ele é o oposto de bom, tá? Agora, se eu tenho o mal com L, ele é diferente, é o oposto de bem, tá? O que você vai fazer é colocar o oposto, é claro, bom ou bem, dentro da questão, tá? Então, olha só. Os atletas jogaram muito bem ou muito bom? Na verdade, quando você faz a substituição, os atletas jogaram muito bem. E aí a gente já sabe que o bem é o contrário aí de mal com L. Então, ficou fácil, essa dica é muito incrível. Na verdade, a gente vai riscar esse U e vai colocar, na verdade, o mal aí com L, tá? Agora a gente vai analisar uma outra alternativa, que é a letra B, que é o uso do se não junto ou se não separado, tá? Olha só, ela só tinha um senão, falava muito. Olha que interessante o que a gente tem aqui, e eu vou trazer uma dica para você anotar. Nós, quando estamos estudando aí a questão do senão junto ou separado, é o seguinte: se você tiver dúvida entre este senão aqui e este senão junto, você vai aplicar um bizu muito importante, tá? Então, eu vou dar aqui duas frases e é só você retirar o não. A frase que tiver sentido, você vai usar o senão separado. Quer ver o exemplo? Eu tenho a frase assim, ó: se não chover, vírgula, iremos à praia. É junto ou separado? Se não chover, vírgula, iremos à praia. Faz o seguinte para mim, tira o não aí dessa frase. A frase vai ficar assim, ó: se chover, iremos à praia. O que acontece é que mesmo que eu tenha tirado o não, na verdade não causa tanto estranhamento assim. Então, se eu tiro o não dessa frase e continua fazendo sentido, a frase fica bonitinha, então é um senão separado. Vem comigo de novo, ó. Se não chover, vírgula, iremos à praia. Tira o não. Se chover, vírgula, iremos à praia. A frase teve sentido, então vai ser o senão separado. Isso não acontece, por exemplo, nessa próxima frase aqui. Se eu falo assim: é bom estudar, vírgula, senão será reprovado. Olha só, vamos tirar o não? É bom estudar, vírgula, se será reprovado. O que acontece é que a frase não teve tanto sentido. E se não teve tanto sentido, se eu não conseguir tirar o não, na verdade é o senão junto, tá? Então, quando eu falo assim, é bom estudar, vírgula, senão será reprovado, esse senão tem que ser junto, porque se você tirar o não, fica meio esquisito a frase, tá?
Então, pega esses dois bizus, mas eu também já fiz vídeo sobre o senão aqui no canal, também tá aqui na descrição para vocês. E aí, quando a gente olha a questão aqui, a gente tem uma outra situação bem interessante. O senão aí, ele também pode ter uma ideia de obstáculo, né? Ou alguma coisa que atrapalhe. Então, olha só, ele só tinha um obstáculo. Pega o senão e substitui por obstáculo. Se você consegue fazer essa substituição, então, na verdade, o senão, ele é junto, tá? Então, o senão também tem aí o sentido de obstáculo. Coloca ele na frase, se casar, vai ser o senão junto, tá? Então, a gente já pode entender que o gabarito é a letra B. Mas nós vamos analisar, por exemplo, a alternativa C, que é muito simples. Diz o seguinte: a cidade mais próxima fica a 10 quilômetros de distância daqui. Olha só, se ele está dando uma ideia aí, ó, a 10 quilômetros, falando em relação à distância, nós não devemos utilizar o A com H, porque esse A com H faz referência a passado, né? Tempo passado, ou verbo haver no sentido de existir. Não tem a ver com o caso. Então aqui deveria ser somente aí o A mesmo, tá? Então, gabarito aqui, letra B. Então bora para a revisão. Muito cuidado, você concurseiro ou concurseiro do outro lado aí com relação ao uso do porquê, tá? Se o porquê for transformado aí num substantivo, graças ao o antes dele, nós vamos escrever o porquê, por exemplo, junto com acento, tá? Se a palavrinha senão tiver ideia de obstáculo, nós vamos colocar senão tudo junto. Isso a gente aprendeu no vídeo de hoje, tá? Uma outra dica é que, se você tem relação à distância, você quer falar de distância, nós não devemos utilizar o A com H, e sim o A sozinho feliz, que indica uma preposição, tá? E a outra dica que você pegou no vídeo de hoje, só para eu lembrar, é o uso do onde e do aonde. Lembre-se, para utilizar o aonde, eu devo ter um verbo que peça a preposição a e também um verbo aí que indique movimento, tá? Uma ação. Fechou? Essas foram as dicas de hoje. Vou ficando por aqui, muita coisa, espero que você tenha anotado tudo. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo e até a próxima.